Todo mundo na bênção? Rayane, muito obrigado. Você fundamentou o caminho daquilo que eu vou falar aqui agora. Ficou muito claro para todos nós. Diz assim o texto: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, quando andar pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Amém? Queridos, a palestra eu vou dividir em 3 blocos bem simples. Eu vou falar em primeiro lugar sobre uma exposição rápida desse texto. Na segunda fase, eu vou falar sobre como pais lideram os seus filhos. Em terceiro lugar, nós falaremos sobre como a igreja local auxilia os pais nesse papel. E um bloco final, se der tempo, vou fazer algumas aplicações. Então, olhando esse texto de uma forma mais aprofundada, perceba que a ordem não começa nos filhos, a ordem começa nos pais, não é assim? Amem, ou ame o Senhor seu Deus. Essa palavra é direcionada a adultos. Então, meus irmãos, tudo começa no coração do pai e da mãe. Tudo começa em nossos corações. Porque antes de ensinar alguma coisa, é preciso amar a Deus. Tudo começa amando a Deus. Amando a Deus, eu agora posso ensinar ao meu filho a como amar a Deus. Que belo neurônio espelho poderíamos aqui agora falar, né? Aprendi um conceito novo, não é isso? Então, quando eu amo a Deus, estou criando no meu filho o neurônio espelho de amar. Deus sabe das coisas, não sabe? O homem demorou quanto tempo para poder descobrir isso? E Deus já está falando isso há tanto tempo atrás. Perceba que antes de inculcar nos filhos, é preciso que você internalize em você. É essa a primeira verdade. Porque pais não transmitem o que sabem, pais transmitem o que amam. Por isso que Deus começa dizendo: ame o Senhor. Se você ama música, inevitavelmente você vai transmitir o que ao seu filho? Música. Se você ama futebol, inevitavelmente seu filho amará futebol. Inclusive existem adultos hoje que sofreram com isso na sua infância, em que seus pais lhe ensinaram a torcer pelo Vasco da Gama. E hoje, esses adultos estão sofrendo. O verso de número 6 diz assim: essas palavras estarão no seu coração. O que significa a palavra no coração? Coração na Bíblia é aquela coisa mais interna. Significa que é uma vida ordenada por Deus. Tudo flui do coração, tudo flui de nosso interior. Palavra no coração significa vida ordenada. Palavra fora do coração significa uma espiritualidade vazia. E a Rayane disse aqui, eu vou fazer uso da sua palestra, Rayane, aproveitar esse gancho. A Rayane falou aqui com propriedade que crianças, os bebezinhos, né, os filhos, eles observam o que nós fazemos, não é isso? Filhos ouvem com os olhos. Você pode dizer uma coisa e fazer outra, ele vai fazer o que você faz. Por isso que a palavra está no coração. Porque quando eu fizer, farei de coração, farei com a palavra do meu coração, e ele vai perceber isso. O Senhor sabe como faz as coisas, não é isso?
As crianças sabem quando nós mentimos. E eu quero contar uma experiência aqui agora. E um amigo meu na polícia disse para mim assim: olha, eu tenho um grande apreço pela igreja, eu gosto da igreja, eu fui criado na igreja, mas agora eu sigo minha vida. Mas o meu filho, eu quero que ele seja criado na igreja, eu quero que ele tenha os valores da igreja. E eu, observando ele falar, eu disse assim: interessante. E agora ele está crescendo, eu vou colocá-lo na igreja. Eu disse para ele assim: você pensa que seu filho é um tolo? Você pensa que seu filho é bobo? Você pensa que seu filho vai fazer aquilo que você manda ou aquilo que você faz? Aí ele olhou: nossa, você falando desse jeito parece tão agressivo. Eu falei: mas é para ser. Porque você está pensando que o seu filho vai assumir valores que você nunca assumiu? O seu filho vai assumir verdades que você não acredita? Que você apenas diz: creia nisso, mas eu não creio? Pais não podem terceirizar o que Deus mandou habitar no coração deles. E às vezes queremos fazer isso, né? Vamos terceirizar para a igreja. Igreja, está aqui o meu filho, eu fui negligente. Ele disse isso aqui: não sejamos negligentes. Eu fui negligente, está aqui pastor, está aqui irmãos. Dá um jeito esse menino aí para mim. Não. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel da igreja, mas por hora é nosso papel, e a Bíblia começa assim. Então, ame para que seu filho possa aprender com você a amar. E aqui, nesse momento agora, nasce um problema que eu vou destrinchá-lo um pouquinho daqui, mais um pouco, mais à frente. Mas por hora eu quero lançar o problema para você agora só. O problema é assim: aqui nasce o problema de honrar filhos acima de Deus. Guarda no teu coração isso. Pais que honram filhos acima de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta nessa parte. Seguindo o verso 7, diz assim: você as inculcará a seus filhos. Perceba, inculcar, repetir, gravar, insistir. É fácil? Não. É diligência, é rotina, é sempre. Perceba o contexto. Olha o texto uma vez mais aí. Está aqui, não está? Ai, que maravilha. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Perceba que é em todo o ciclo diário. É sentado em sua casa? É andando pelo caminho? Também. É ao deitar-se, ao dormir? É ao levantar-se? Sim. Em que momento? Sempre. Perceba, eles estão sempre aprendendo, nós estamos sempre ensinando, quer você queira ou não. Perceba que Deus instituiu com isso uma rotina, não é? Existe uma rotina. Então, levar os pais a compreender que a formação espiritual dos filhos não é uma coisa intuitiva e não é uma coisa neutra. Não. E tampouco terceirizada. Nós fomos chamados a formar espiritualmente nossos filhos. Com isso nós estamos chegando à conclusão de que todo o lar forma alguém. O seu lar forma alguém. Mas a pergunta que cabe agora é: este alguém que está sendo formado é para Deus ou é para o mundo? Aqui acaba a parte 1. Agora, vamos à parte 2. Pais ou a liderança espiritual dos pais. Como que pais lideram? Como que nós lideramos? Ou como qualquer pessoa lidera alguma coisa? Seja um treinador de futebol, seja um professor, seja um pastor, seja o diretor
de alguma escola, de alguma empresa. Eu poderia aqui gastar muita coisa com você agora, muita, mas eu só quero gastar 2 cartuchos com você. Eu só quero nesse instante falar de 2 princípios de qualquer liderança que se aplica totalmente na forma como que pais lideram filhos. São 2 Ds. Disciplina é o primeiro. Disciplina e discipulado. É com disciplina e com discipulado que nós lideramos espiritualmente nossos filhos. E a pergunta primeira é: pastor, você pode conceituar o que é disciplina e o que é discipulado? Claro que posso. Discipular significa colocar ele no caminho. É isso. Aqui, ó. Discipular é isso. Mostrar qual é o caminho a ser seguido. Perceba que o texto não fala isso. É sentado em casa, é andando no caminho. O caminho que você trilha é o caminho que ele vai trilhar. Uma vez o meu pai me disse que, quando eu era pequeno, dia dos pais, na escola adventista, pegaram uma flanelinha, essas que existem até hoje, laranjinha aí. Pegaram os meus pezinhos, colocaram tinta de carimbo e ficou lá meu pezinho naquela flanelinha. E a frase do lado: pai, seguirei os teus passos. Meu pai me disse que quando recebeu aquela flanela, ele ficou em desespero. Ele falou comigo: Igor, eu fiquei desesperado. Porque eu pensei, se meu filho seguir os meus passos, meu Deus do céu. E ali diz ele que foi uma chave de virada na vida dele. E de fato, essa frase é muito impactante para nós. Nossos filhos seguirão os nossos passos. Perceba por que Deus começa dizendo: ame o Senhor, seu Deus. Então discipular é colocar o filho no caminho. E disciplinar é fazer o quê? É colocar ele de volta quando ele sair. Pastor, já era difícil colocar. Agora o senhor está dizendo que eu tenho que colocar e eu também tenho responsabilidade para trazer de volta? Sim. O que é educação? É deixar ele fazer o que ele quer? Se o menino faz alguma coisa que não devia fazer, o que nós temos por obrigação de fazer? Corrigir? Disciplinar? Não é isso que temos que fazer em relação aos caminhos do Senhor? Agora imagine um pai sem autoridade para fazer isso. Uma mãe sem autoridade espiritual para fazer isso. Escute, eu estou lhe dizendo que a tua santidade, ela é importante para você, mas ela é importante para o outro. E este outro é o teu filho. O teu amor a Deus é para o teu filho também. Significa que discipular é ser proativo. Significa que ser disciplinado ou disciplinar é ser corretivo. Agora, como que eu posso corrigir a quem não presta atenção? Como posso corrigir a quem eu não tenho tempo para observar? Irmãos, a Bíblia fala que pais, não provoquem a ira aos vossos, não é assim, Efésios? Fala assim? E você pergunta: mas eu não provoco ira no meu filho. Se você está disciplinando ele sem discipular antes, qual você acha que será o resultado? Imagine você apenas puni-lo sem antes ter dito o que deve ser feito. E por vezes não é o nosso erro. Menino, você não pode fazer isso, mas ele nunca soube o que devia. E pior, e quando nós estamos exigindo deles o que nós não fazemos, a coisa se torna mais gravosa. E por vezes, observe uma vez mais como que a minha santidade e a minha fraqueza espiritual impacta diretamente no meu filho, quando simplesmente eu sou fraco, e o que eu faço? Vistas grossas aos erros dele, porque eu não posso falar. Meus irmãos, perceba que ensinar a criança
Ensinar ao filho é o princípio do relacionamento de Deus conosco e nós com os nossos. Como que Deus se revela aos nossos pequeninos? Através de nós. Isso já está estabelecido na Bíblia. Transmitir a fé verdadeira, meus irmãos, exigirá dos pais este equilíbrio entre discipulado e disciplina. É isso que nós precisamos. Eu não disse para você que tem um perigo, que é tornar a honra aos filhos maior do que a honra a Deus? É agora que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Honrar filhos acima de Deus foi o erro que Eli cometeu. A história do sacerdote Eli. Os seus filhos, Ofni e Finéias, faziam coisas terríveis em Israel. E Eli nada dizia. Quando Eli foi falar, eles já eram adultos. Já era tarde demais. E o texto diz que Deus queria matar aqueles dois homens. Ou seja, um pai negligente levou seus filhos à morte. Pastor, longe de mim honrar o meu filho mais do que a Deus. Eu honro a Deus em primeiro lugar. Perceba que a coisa mais sábia, a coisa mais amorosa que você pode fazer pelo seu filho é honrar a Deus acima dele. Deus divide sua glória com alguém? Não. Deus divide a sua glória com o seu filho? Não. Primeira coisa que nos é devida, ame a Deus, para que nós possamos amar os nossos filhos. Mas quando o conforto do filho governa a casa, eu estou honrando o meu filho mais do que a Deus. Eu trabalho para que o meu filho tenha tudo o que eu não tive. Esse é o mantra do erro. Os desconfortos levam o teu filho a aprender mais de Deus. 2 capítulos depois de Deuteronômio 6, Deus fala assim: Israel, eu coloquei vocês no deserto para que vocês passassem fome e tivessem fartura. Olha que interessante. Deus deu pão, mas Deus também deu escassez, conforto e desconforto. E Ele diz, sabe para quê? Para que eu saiba, para que eu veja, para que vocês manifestem o que há no coração de vocês, para que vocês saibam de uma vez por todas que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Conforto e desconforto, tudo isso gera vida santa, tudo isso gera dependência de Deus. Mas aí o pai e a mãe, comprometido com o conforto do seu filho acima de todas as coisas, o que faz? Trabalha e entope aquele menino, aquela menina de conforto, e você está destruindo o seu filho. A segunda coisa que faz você honrar mais a seu filho do que a Deus é quando você evita o conflito em alguma coisa em detrimento à obediência de Deus. Se aquilo que teu filho está fazendo, se aquilo que teu filho está vivendo, está em conflito com a vontade de Deus, você deve procurar mais honrar a Deus do que ao seu filho. E deixa eu te falar uma coisa, você deve buscar honrar a Deus acima de qualquer coisa. Se alguma coisa da sua vida, da sua agenda está conflitando com o interesse de Deus, você deve abandonar, porque obedecer a Deus é a coisa mais importante. E por último, quando o filho vira o centro funcional do lar, aí a coisa fica terrível. Quem você ama mais? Pergunta aos maridos: você ama mais o teu filho ou você ama mais a tua esposa? Tragicamente, maridos têm amado mais os filhos do que a esposa.
Não parece piedoso? Dizer que eu amo mais o meu filho do que o meu cônjuge? Não parece piedoso? Não tem aparência de piedade? Aparência, mas não é. A pior coisa que você pode fazer com teu filho é colocar ele no lugar do teu cônjuge. É a pior coisa que você pode fazer. Porque ele não pode suprir essa necessidade. Famílias inteiras têm vivido aos frangalhos, porque não entenderam isso. O teu filho sempre será o teu filho, nunca o teu marido, nunca a tua esposa. Teu filho será sempre o teu filho, e esta relação basta. Um dia ele vai embora, tá? E você deve ficar feliz que ele vai embora, porque você criou ele para isso. Deixará homem, pai e mãe, significa que você fez o seu trabalho, significa que você fez exatamente o que devia ser feito. E tem mães, principalmente mulheres mesmo, mães, que têm sofrido com isso, porque o seu casamento se tornou horrível, o seu cônjuge já foi abandonado há muitos anos, colocou-se o filho no lugar, ele cresceu, casou-se, agora o que faço, Deus? O caminho correto, Deus precisa estar no coração nosso, para que nós possamos espelhar este amor aos nossos filhos. Só ensinamos de verdade aquilo que governa a nossa alma, não é assim? Pais funcionam como guias. Nós aprendemos isso aqui na palestra da Rayane, não foi? Pais funcionam como guias, mas guias de seus filhos aonde? Ela mostrou aqui, né, um monte de lugarzinho, né? A igreja, o restaurante, não foi isso? Agora, se eu lhe perguntasse qual é o principal guia, qual é o principal lugar que você deve conduzir o seu filho, eu lhe responderia, é a Deus. O texto diz, você inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, quando andar pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Você vai falar o quê? Sobre Deus, sobre como você ama a Deus. E eu poderia fazer a seguinte pergunta agora: e por que razão a Bíblia nos chama a guiar os nossos filhos no caminho a Deus? Por que Deus não se apresenta para eles e faz esse trabalho? Em primeiro lugar, porque os filhos ainda não conhecem as maravilhas de Deus. Filhos não conhecem um monte de coisa. Nós vimos, né? Os neurôniozinhos com 9 meses, 2 anos, não é assim? Quem é que vai apresentar para eles este Deus maravilhoso? Quem? É você. Somos nós. Pais apresentam, pais apontam, pais conduzem, é isso. O que um guia faz? Você foi lá, viajou para tal lugar, aí tem um guia turístico, não tem? Do local? Imagine um guia turístico que não sabe nada sobre o local. Imagine um guia turístico que não sabe, não planejou o roteiro, não planejou nada e simplesmente está ali. Você vai dizer, filho, você é tudo, menos um guia. Quantas vezes nós temos sido guias dessa forma aos nossos filhos? Nós não planejamos como filhos vão conhecer a Deus. Pastor, eu tenho que planejar como meu filho conhece a Deus? Se possível. Eu tenho que planejar como que meu filho vai estudar sobre Deus? É você mesmo. Um bom guia vai ensinar os seus filhos a orar. Os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, ensina-nos a orar. O que este mestre, como um bom guia, fez? Ensinou. De repente,
O seu filho não vai ter essa maturidade para dizer: papai, mamãe, ensina-me a orar. Mas você sabe que deve ensinar ele a orar. Você vai ensinar um bom guia, cria caminhos, cria estratégias para que seus filhos não conheçam só o caminho, mas também permaneçam no caminho. Eu pergunto, quando que você se colocou a orar para buscar: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me estratégias para que eu possa não só ensinar, mas também a fazê-los permanecer? O texto de Tiago, capítulo 1, diz que se alguém falta sabedoria, é só pedir que Deus dá. Sem medidas, ou seja, sem limites. Pastor, eu não tenho sabedoria. Peça, busque. Um seminário como esse é maravilhoso. Olha quantas coisas nós já aprendemos e vamos aprender mais ainda hoje. Então, um guia prepara o caminho antes de levar alguém por ele, não é isso? Pais são como guias designados por Deus para conduzir seus filhos a essa alegria eterna. Eu posso dizer que sua tarefa, pai, mãe, principal é mostrar aos seus filhos as maravilhas que eles nunca viram. Eu sei. Você pode dizer: pastor, mas eu não vejo essas maravilhas. Então, aplica colírio dado por Deus aos teus olhos, como ele disse à igreja de Laodiceia: compra de mim o colírio para que você possa ver, para que você possa enxergar. E assim, eles vão ver nos teus olhos que você ama a Deus, e você vai ensiná-los. Terceira parte: qual é o papel da igreja local? Poderia também gastar aqui, acho que uns 3 seminários para isso, mas eu quero dizer que a igreja local ajuda os pais a pregar o evangelho aos corações de seus filhos. Perceba, ajuda, auxilia. Eu não disse substitui. Ajuda e auxilia naquilo que os pais não podem. Você não pode ofertar a ceia ao seu filho. Imagina, David, você chegando em casa, fala: chega assim, Daiane, vem cá, reunião com Pedro, nós vamos ceiar agora. Parte o pão, o suco da uva, e aí vocês fazem um culto. Porque a igreja não é o teu núcleo familiar, a igreja é o corpo de Cristo, espalhado em toda a terra, onde ele junta quem ele quer, não é quem eu e você queremos. O núcleo familiar, na minha casa entra quem eu quero, mas a igreja do Senhor, ele junta. Talvez Pedro jamais andasse junto com Mateus. Simão Zelote nunca estaria do lado de um cobrador de impostos. Mas Deus faz isso. Junta. Então, como que a igreja pode ajudar? Aí, mais uma vez, eu vou fazer uso da palestra da Rayane. A Rayane falou sobre que a igreja ela tem agendas, não é isso? Quarta, domingo, ok? E isso ensina demais. A igreja nos ajuda a organizar uma agenda. Irmãos, o que vai acontecer domingo, 18h30? Você tem dúvida disso? O Senhor permitir, vai acontecer. Que vai acontecer um culto, eu não tenho dúvida. Pode ser que ele não aconteça na terra. Quem está ligado, está ligado. Pode ser, mas que ele vai acontecer, ele vai. Então, a igreja, ela nos ajuda a definir prioridades. Ao saber que eu tenho um culto na quarta, eu tenho um domingo de manhã, eu tenho um domingo à noite. Eu estou ensinando aos meus filhos o quê? Prioridades. Meu filho, ser rico não é a tua prioridade. Meu filho,
ser alguém de sucesso nesse mundo não é a tua prioridade. A tua prioridade é se reunir com gente que serve a Deus no final de uma semana e cultuou o Senhor. O culto se torna o eixo da semana. Deixa os meninos dentro da igreja aqui, ó. Aqui eles estão aprendendo que é o momento de se calar e de ouvir. Mas eles não estão entendendo nada. É o momento de aprender o processo. Os neurônios deles vão construir a sinapse, daqui a pouquinho eles estão absorvendo tudo. Não é isso? E aí caráter, personalidade. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova personalidade, é um novo coração, é uma nova pessoa. A principal tarefa familiar, escute isso, a principal tarefa familiar é encontrar-se com Deus na igreja local para ouvir o Evangelho e cultuar ao Senhor. Esse é o papel da igreja, que você não consegue ensinar ao seu filho de forma ampla e total, você precisa do corpo. Um mês de férias com os meus filhos, um mês sem a igreja. Grande negligência você está cometendo. É tempo de qualidade, sim, este é o canto de Satanás nos seus ouvidos. Não se preocupe, ele é astuto e esperto. Sempre te dará um engodo, com aparência de piedade, com aparência de coisa boa. Eu tinha muita coisa para falar, mas já deu o meu horário. Eu quero terminar com Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. O texto diz assim: Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé, mas um homem já formado, um pastor. Ele diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O exemplo de Timóteo, desde a infância ele conhece. A sua avó Lloyd ensinou a ele. Desde a infância ele aprendeu a sabedoria para ser salvo. Não é interessante que queremos dar sabedoria aos nossos filhos para como viver neste mundo, como se proteger, como conseguir um bom emprego, fazer um bom concurso. Meus irmãos, tudo isso é justo. Mas eu não trocaria nenhum diploma da minha filha que está ali atrás, nenhum diploma dela, pelo diploma de batismo. Ainda que eu me alegre com conquistas pessoais, profissionais, familiares, nada traz mais alegria ao meu coração do que saber que ela tem a sabedoria da salvação. E Paulo diz isso: Timóteo, tempos confusos chegarão na tua vida. E ele fala sobre isso. A sabedoria da salvação traz discernimento a ele em todo o tempo. Portanto, ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus ao teu filho, não vai isolar ele do mundo. Pelo contrário. Ensinar a Escritura a ele vai prepará-lo para enfrentar este mundo hostil que jaz no maligno. Ensinar a Escritura não é torná-lo um alienado, não, é dar a visão espiritual correta a ele. Se nós não ensinarmos, se nós não discipularmos, quem faz isso? O mundo, não é assim? Não é esse o tema? Então, queridos, o que é ensinar concretamente? Ensine ele a orar, ensine ele a cantar, ensine ele a ler a palavra, ensine ele a obedecer o que foi aprendido.
Quando? Em casa, no caminho, ao dormir, ao acordar. Ou seja, a formação espiritual acontece na rotina, no dia a dia, não são em eventos esporádicos. Ah, vou levar ele no seminário para filhos, esquece isso. O retiro, eu já vi muito isso. Pastor, esse adolescente está terrível. Não tem um encontro com Deus para adolescentes aqui para ele? Não tem. E se você montar um retiro para adolescentes e cobrar, você fica rico. Porque os pais amam pagar por aquilo que é responsabilidade deles. Não existe missão maior de um pai e de uma mãe do que ensinar os seus filhos a fazer essas coisas. O pastor não pode te ajudar nesse ponto. É você que ensina ele a orar. Ele aprende a orar na igreja como um todo, mas ele tem que vir preparado. Prepare o seu filho para cultuar ao Senhor. A omissão cobra um preço muito alto. Meus irmãos, o arrependimento tardio é o mais doloroso. Nada dói mais do que saber que houve tempo, mas este tempo foi desperdiçado. Portanto, Deus não chama pais perfeitos. Temos pais perfeitos aqui? Não espere isso. Deus não chama pais perfeitos. Deus chama pais responsáveis, arrependidos, e vou usar uma palavrinha que gostei. Não podia finalizar sem fazer a citação da palestra da Rayane. Pais intencionais. Amém? Que Deus abençoe a todos.